Vamos começar Arte de Pensar hoje, né? 25 de julho. Hoje não teremos a participação da Kelly ativamente, né? Ela deixou uma tarefa semana passada, que era como é que a gente pode estabelecer uma convergência entre metodologias, entre modelos, entre teorias, entre até filosofias, né, de trabalho. Então, hoje a temática vai ser essa. E vai ter um momento que eu vou abrir para perguntas para quem estiver assistindo e a gente vai detalhando isso. Bom, começando, o que é convergência? Convergência não quer dizer fazer o mesmo percurso, né? Não é fazer o mesmo caminho igual ao outro. Convergência tem a ver com irmos numa mesma direção, às vezes percorrendo caminhos um pouco diferentes, mas a gente acaba indo para a mesma direção. E para que isso aconteça, você tem que ter objetivos semelhantes, você tem que ter propostas e valores e um sistema de crenças que possa se assemelhar, mas você tem especificidades, você tem diferenças ali, né, de como isso se dá, de como esse trabalho é feito. E é disso que a gente vai conversar um pouco sobre essa parte. Bom, a gente vai recorrer agora às filosofias, né? Eu vou pegar aqui um pensador do século XVIII, Jean-Jacques Rousseau. Rousseau é um autor interessante, ele foi até base para alguns pensadores durante a Revolução Francesa, e ele até escreveu um livro que se chamava Emílio. Meu nome é Márcio Emílio, não sei se tem a ver com isso, mas no Emílio ele dava algumas ideias de como se dava a aprendizagem, como deveria ser a educação, né, das pessoas na época, no século XIX, 1700 e alguma coisa. Na compreensão dele, ele tinha uma proposta que a busca pela criança ser mais livre e não tão influenciada pela sociedade era uma ideia básica dele naquela época. Ele dizia que, de certa forma, a sociedade corrompe a criança, né, e torna o adulto como ele acreditava que esse adulto tinha sido corrompido. Ele trabalhava com uma ideia de que no mundo natural, original, o homem que não tinha propriedade, que não tinha disputa por bens, ele era muito mais feliz, muito mais livre, muito mais ético. E essa linha de pensamento, de certa forma, foi construindo toda uma base filosófica para outros autores ao longo do tempo, aonde a interferência social na aprendizagem das crianças, principalmente das crianças pequenas, era algo que não deveria acontecer muito. Então se trabalhou muito uma ideia da liberdade da criança aprender, de os adultos não interferirem tanto no processo. Lembrando também que isso ocorreu numa formatação de aprendizagem que começa ali início dos anos 20, 1910, que autores, né, como Montessori e outros vão trabalhando essa forma de aprender, tentando entender como a criança, na sua conduta livre no mundo, ela vai explorando, ela vai construindo as suas ideias, sua percepção de mundo, através de uma exploração direta da realidade, né? E desse caminho você vai ter muitas concepções da filosofia, da psicologia, da pedagogia, né? Então você vai ter autores, né, que hoje a gente trabalha, Maria Montessori, a própria filosofia da Reggio Emília, né, ela vai trabalhar essa noção de que quanto mais a criança é livre para explorar, para pensar, para construir as suas aproximações da realidade, melhor, né? Porque se acreditava que o adulto traz preconceitos, traz conjunto de valores que a criança não tem, e que esse momento de exploração, esse momento de construção de suas ideias,
em relação ao mundo, isso trazia um benefício muito grande para as crianças, né? Fora a questão da segurança em relação ao mundo, né? Às vezes o adulto, principalmente no início do século XX, né, até, vamos dizer assim, anos 60, se trabalhava muito a correção do erro, a formatação de uma verdade, de ter que reproduzir uma conduta, um modelo e tudo. Então, é esse grupo que trabalhava essa linha, ela trabalhava muito essa autonomia, essa perspectiva de uma trajetória única para cada aprendiz, né? Não se trabalhava um formato igual para todo mundo, né? Não se trabalhava uma educação em escala, em série, né? Isso vem lá desde o pensamento do Rousseau e outros pensadores que tinham essa ideia de a pessoa construir a sua própria noção de mundo desde a infância. É importante que isso, dentro da psicologia, também teve influências, né, de que você, como psicólogo, por exemplo, não tenha uma visão de definir como aquela pessoa deve pensar, se comportar ou agir. Então, muitas linhas de pensamento da própria psicanálise, né, e depois com a fenomenologia do Sartre e outros, ele vai trabalhar também que o papel do psicólogo não é converter uma pessoa a um modelo social. O papel do psicólogo é, na psicanálise, ser um analista e trabalhar a capacidade do indivíduo de auto-perceber-se, de construir a compreensão dos seus processos e trazer as questões que estão num espaço inconsciente por uma consciência, né? E era através da linguagem, da fala, de tudo que aquilo que a pessoa conseguia trazer para a linguagem, né? Trazer para a sua fala, conseguia materializar aquilo que estava no inconsciente. Então, você tem um trabalho muito da expressão do outro, do pensar do outro sobre a sua própria vida, sobre os acontecimentos desde a infância, de como ele tinha isso. A fenomenologia vai trabalhar muito a responsabilidade da pessoa sobre as suas decisões, sobre o seu processo, né? Vai trabalhar temáticas muito importantes como a morte, as transformações que vão na vida, mas todas elas convergem em um ponto onde não é papel do mediador, ou do psicólogo, ou do professor, o papel de definir como aquela pessoa deve ser. Um psicólogo que trabalha nessas linhas, ele nunca vai dizer o que é correto ou o que é incorreto, ou como aquela pessoa deve fazer. Ele não vai suprimir comportamentos, ou ele não vai direcionar formas de ser da pessoa, né? Isso é responsabilidade do indivíduo, isso é um processo que o indivíduo tem que construir com a assistência do psicólogo, mas ele tem que fazer esse caminho. Mesmo a teoria cognitivo-comportamental, por exemplo, ela vai também trabalhar nessa dinâmica, né? Da autonomia da pessoa, da responsabilidade pelo seu próprio processo. E o papel desses terapeutas, dos psicólogos, é sempre constituir com a pessoa uma autoconsciência do seu processo, né? E um protagonismo do paciente, né? E aí isso vai impactar também outras linhas como humanismo, como vários outros, né? Pensadores e profissionais que da psicologia vão impactar também a educação e outros processos. Então vocês percebem que existe um grande grupo que vai vir de uma filosofia que busca essa ideia da liberdade para se desenvolver, sem o aparato social fazendo pressão ou dando conjunto de valores certos ou errados, a pessoa vai explorando e construindo a sua compreensão. Essa é uma linha, né? Esse é um grupo que a gente pode dizer que tem uma convergência aí, né? Daí também vai vir o construtivismo, né, de Piaget e outras linhas que se assemelham ao construtivismo, onde de novo a criança é protagonista, só que Piaget aí acrescenta um pouco uma estruturação mais biológica, que são os seus processos e suas etapas de desenvolvimento, né, de pré-operatório, operatório formal e tudo mais.
onde ele já consegue delimitar como o biológico vai impactando a aprendizagem dessa pessoa, e isso trouxe também uma ideia da estrutura cognitiva, né? Então, as pessoas, elas se desenvolvem e funcionam segundo um amadurecimento, uma maturação das suas capacidades cognitivas que tem um substrato, tem uma base biológica. Então, por muito tempo na educação a gente trabalhou a questão do pré-requisito, se a pessoa estava num determinado nível, então se explorava muito essa comprovação do nível de desenvolvimento para ver se a partir daquele nível de desenvolvimento eu poderia incluir uma aprendizagem que tivesse estabilizada, consolidada naquele nível, para eu poder, o nível consolidado eu posso alcançar. O construtivismo, ele trabalha uma ideia de que a pessoa constrói o conhecimento a partir das suas experiências diretas, né? Então, de novo, aí você vai vendo que a experiência direta do indivíduo e o seu protagonismo continuam, né? Carl Rogers, por exemplo, depois numa perspectiva humanismo na psicologia, ele também vai escrever um livro sobre a liberdade de aprender. Então você vai tornar-se pessoa, é uma outra obra dele. Ele vai falar muito como essa pessoa se compreende, como é que ela se torna um ser humano, como é que ela constrói o seu próprio self, a sua própria ideia de funcionamento, né? E ele vai influenciar bastante o trabalho com grupos, ele vai influenciar bastante essa noção educacional, né, de aprendizagem, onde você tem que ter liberdade para explorar, para aprender. Então vocês percebem que tem toda uma convergência mundial de pessoas que vão trabalhar essa noção da liberdade, da aprendizagem, do protagonismo do indivíduo, né? Em contraponto a processos de alta escala de aprendizagem, de currículos escolares todos muito formalizados, muito compactados, muito definidos para todas as pessoas em todos os lugares, para trabalhar uma educação em escala, que era mais fácil de administrar, e aí vem uma coisa da linha da teoria da administração, e que vai trabalhar também a capacidade que a gerência do Estado tinha sobre as pessoas, de como eu poderia botar um pensamento comum, um comportamento comum em todas as pessoas, para que essas pessoas se tornassem funcionários, empregados, industriários, enfim, uma empregabilidade dentro de um padrão formal, onde o administrador tinha uma ideia dos recursos humanos, né? Onde todo mundo ia ser capacitado e trabalhado de uma determinada maneira. Ao longo do tempo tem muitas críticas sobre isso, né? Nós temos um filme do Charlie Chaplin, Tempos Modernos, que vão trabalhar essa noção, onde cada um é capacitado para fazer uma determinada função sem pensar, sem participar do processo criativo. Isso é uma crítica a esses modelos que organizavam dessa forma e que tinha uma base comportamental por trás, né? Então vocês vão vendo que tem uma linha grande e forte, e aí é importante a gente discutir isso, assim, será que todos esses pensadores, filósofos, psicólogos, psicanalistas, todos eles a nível mundial não tinham trabalhos científicos? Eles não tinham trabalhos sérios? Isso tudo se perdurou ao longo do tempo sem que eles tivessem uma comprovação de que suas ideias poderiam funcionar na sociedade? Então nós temos que perceber que não é algo que foi criado há 20 anos atrás e que não foi algo criado para apenas pessoas com autismo, coisas assim. Isso é uma concepção de realidade, uma concepção de mundo, de como as pessoas devem crescer, aprender, se desenvolver ao longo da vida. Muito importante a noção de felicidade, de como eu construo a minha felicidade, meu self, né? Essa noção de si mesmo, né? E que não seja por um processo onde eu causo sofrimento à pessoa para que ela respeite uma regra ou que ela aprenda por se submeter a uma punição quando ela não se comporta como se espera. Então você vê que tem um trabalho onde o próprio erro, o próprio discordar, o próprio não aprender daquela forma que se espera, era uma coisa que se compreendia dentro dessas filosofias de educação, de psicologia, como parte do processo.
Um autor mais recente, dos anos 2000, Perrenot, que é um francês, ele diz que a pessoa, a criança, o jovem, ele tem que ter o direito, né, de discordar até da necessidade de aprender na escola. Ele tem que poder discordar de que aquela forma que quer ser ensinado, ele não precisa ser aprendido daquela forma. Então você vê que tem vários autores estudiosos que não é uma coisa recente hoje, não é uma coisa que se dá de uma forma improvisada ou artesanal. Você tem toda uma cadeia de pensamento, você tem toda uma série de pensadores que constituíram isso, não no fundo de quintal, em grandes universidades mundiais. Todas essas pessoas fizeram doutorados, elas criaram suas teorias, elas criaram suas metodologias para desenvolver e trabalhar essas pessoas. E isso foi uma construção da aprendizagem em vários países, não pensando em pessoas com quadros patológicos ou de normalidade, né? Isso era uma concepção para um ser humano pleno e completo e integral aprender. Que a sociedade deveria funcionar com essa visão. Então vocês veem que tem um caminho aí todo de constituição de autonomia do sujeito, da sua individualidade, da sua personalidade, do direito a se construir em uma individualidade. E esse caminho foi trabalhado e até hoje nós temos essa concepção, né? E isso, obviamente, vai ao encontro de muitas metodologias que hoje tentam lidar com a questão do autismo, do TDAH, da síndrome de Down e tudo mais. E aí você vai ter autores, né, como o próprio Grispan e a Serena Weider, que vão elaborar e construir o modelo do Diflortime, por exemplo, que tem muito esse princípio, né, da liberdade de aprender, de que o adulto deve seguir a liderança da criança ou do adolescente, no sentido de respeitar esses seus processos individuais, respeitar o seu perfil, de não obrigá-lo a fazer algo de uma forma com que ele não participe, que ele não compreenda, que ele não entenda. E que a família, ela tem que compreender esse processo de desenvolvimento dessa individualidade da pessoa e ela assume o protagonismo do desenvolvimento do seu filho. Né? Os profissionais, os terapeutas, são pessoas especialistas nesse desenvolvimento, mas o enfoque é nessa autonomia da família de desenvolver os seus filhos. Tanto é que as avaliações que se faz, né, como FEAS e outras, elas vão trabalhar muito a observação da relação mãe e filho. Como é que isso se dá? Como é que essa família acolhe, valida essa individualidade do seu filho? Como é que ela trabalha essa individualidade para que essa criança desenvolva suas capacidades, né, para interagir no mundo, para interagir socialmente, para lidar com as suas próprias individualidades? Nessa concepção se percebe aí parte do construtivismo, do Piaget, no sentido da estrutura de funcionamento, né? Então, Diflortime vai trabalhar com a ideia da árvore da aprendizagem, do desenvolvimento, onde a base, né, ali a raiz, você tem coisas que são sensoriais, neuromotoras. Então, assim, se eu não consigo regular e lidar com o sensorial, que é o primeiro contato do meu corpo com o mundo, eu vou ter dificuldades de me relacionar com uma pessoa e lidar com emoções. Então, com essa concepção estruturalista que o próprio Piaget traz, o Diflortime vai trabalhar com essas estruturas. Então, ele vai priorizar autorregulação, ele vai priorizar acomodação sensorial, compreensão dessas questões sensoriais no funcionamento das pessoas. Então, isso é uma grande parte dos estudos que se faz, né? Dali a gente vai para as áreas emocionais, né, que inclusive se estuda muito as capacidades funcionais emocionais. Então, eu consigo me engajar, eu consigo me autorregular, eu consigo ter interesse pelo mundo, porque minhas capacidades de autorregulação, minhas capacidades sensoriais estão reguladas para eu conseguir fazer isso.
Isso é o primeiro enfoque de um terapeuta dentro de Floor Time é organizar as pessoas nesse sentido. Não só autistas, tem outras pessoas com desafios e até nós adultos, né? Temos características sensoriais que às vezes nos impedem de lidar com a realidade, de lidar com o nosso próprio funcionamento, né? Então, isso vai paulatinamente, vai construindo. Então, se eu tenho aí então uma estrutura sensorial funcionando, se eu tenho minhas capacidades funcionais e emocionais equilibradas e funcionando, eu vou conseguir abrir então as minhas capacidades de aprendizagem, que vai ser colocado o termo cognitivo neste nível, e aí eu posso trabalhar abstração, eu posso trabalhar questões mais lógicas, níveis de pensamento mais abstratos, para lidar com a própria concepção de si, do outro, fazer análises mais elevadas, e aí você vai subindo aí nas capacidades funcionais e emocionais. Essa base também vai trazer compreensões dos processos que a psicanálise Freud traz, né? Noção de trauma, de se preocupar como essas pessoas podem ser traumatizadas ao longo da sua infância, ao longo do seu percurso, não só da criança, mas também dos pais, como é que os pais lidam com as suas emoções geradas na infância e como é que elas lidam agora quando elas têm que interagir com a criança. Então, essas questões todas são pensadas no modelo de Floor Time, né? Um papel importante também do terapeuta de Floor Time é você aprender a organizar o seu self, as suas características individuais em relação às características do seu paciente e as características do familiar, da mãe, do pai que está interagindo no setting e que você tem que fazer o coaching. Coaching é um processo onde você orienta, você dá significado ao que está acontecendo durante uma atividade com a criança para o pai, no sentido de orientação, de aprendizagem desse pai, de como ele desenvolve as capacidades do seu filho. E o enfoque é muito forte na relação do terapeuta com a criança, na relação do pai com a criança, na relação do terapeuta pai-criança, que a gente chama triangulação. Então, esse enfoque todo é também convergente com a ideia da filosofia no sentido de liberdade de aprender, da liberdade de ser, da liberdade de se expressar, da liberdade de ser reconhecido no seu perfil individual, para que a partir daí se faça um programa de desenvolvimento, uma relação também de aprendizagem dessa família a respeito do seu filho e de si mesmo, né, dos pais sobre si mesmo, para que aconteça aí um desenvolvimento saudável, compreensível, que valida todo o processo dos indivíduos, né? Tem um trabalho bastante profundo de entender como que a pessoa, por exemplo, trabalha neurocepção, que é uma forma de você, como humano, perceber como o ambiente pode ser acolhedor ou ele possa ser uma ameaça para você. Isso é bastante importante para a gente perceber que às vezes nós cometemos ações que impactam o comportamento da criança, de como é que ela relaciona com a gente, e que normalmente você não leva em questão. Por exemplo, a neurocepção vai perceber: esse ambiente é uma ameaça, e essa pessoa que está comigo é uma ameaça. O ambiente pode ser ameaçador porque se ele provoca uma desorganização sensorial naquela pessoa, então às vezes a gente acha que os espaços muito coloridos, bonitos, iluminados são interessantes. Se a pessoa tem um perfil sensorial onde o processamento visual é alterado, que ele tem uma hipersensibilidade, lugares que tem muito contraste, muita luz, muita imagem, muita informação com muitas pessoas, vão me desorganizar e eu posso ter uma sobrecarga e eu posso, né, não conseguir funcionar naquele ambiente. Então, às vezes, a criança tem uma recusa de permanecer naquele lugar, permanecer naquela iluminação, permanecer naquele ambiente que é barulhento, que é cheio de pessoas, e aquilo tem um fundo sensorial onde ela se sente agredida e ela não consegue ficar ali. E às vezes o comportamento é interpretado como uma birra, como algo que a pessoa tem que se adaptar e que aquele choro e aquela recusa vai passar com o tempo e você acaba forçando que ela fique ali. E aí vem as questões que a gente chama de trauma, né?
E o trauma hoje em dia ele já é muito caracterizado na ciência que os traumas eles são psicológicos, mas eles também têm uma representação biológica. Então as pessoas traumatizadas elas têm mudanças neurológicas, elas têm mudanças até no trato gastrointestinal, onde você tem úlceras, você tem aumento de ulcerações no trato. Então às vezes você tem uma criança autista, por exemplo, que ela fica muito desorganizada, sente dor, e quando você vai fazer uma endoscopia, ela tem várias lesões, porque ela tem um nível de estresse, um nível de aumento do ácido gástrico por estresse, por disparo de adrenalina e cortisol, porque o ambiente onde ela vive, as relações que ela tem ali estão sobrecarregando dessa forma. Então, às vezes, ela não chora por birra ou por recusa, é porque o ambiente está causando isso nela, né? Crianças que se mordem, às vezes, é porque elas estão tentando reagir a um impacto sensorial, uma desorganização, aonde ela não consegue lidar com aquela situação. Ela não tem desenvolvimento de autorregulação ou não tem comunicação suficiente para dizer, olha, eu não posso ficar aqui, esse ambiente, essa luz, esse monte de coisa, esse monte de gente está me desorganizando, eu tenho que sair daqui. Então você vai ver que às vezes o comportamento que nós não entendemos tem uma base biológica, tem uma base sensorial. O de Flortime vai trabalhar muito com isso. Outra questão é com as crianças pequenas que não se sentem seguras, e isso é clássico em muitas clínicas, que é a criança vem no colo da mãe e a clínica rompe com essa relação. Nos primeiros encontros, a mãe tem que ficar na sala de espera e essa criança tem que entrar. Às vezes a criança entra chorando e isso perdura por toda a sessão, a criança chorando, aí a mãe nervosa acaba falando com o terapeuta sobre isso, e a maior parte dos terapeutas diz, não, mas isso vai passar, ele vai se acostumar. A neurocepção, que é esse processo, né, de verificação da proteção, ela vai entender esse processo que você faz de separação de mãe e filho da mesma forma que a conduta de um predador. Quando a gente vê aqueles filmes na Discovery, o que o predador faz quando tem um filhote e a mãe? Ele vai separar primeiro essa mãe e esse filhote do rebanho, quer dizer, vai isolar essa pessoa, e a primeira ação que o predador faz é separar a mãe do seu filhote. De certa forma, a gente faz isso com as crianças quando você coloca essa questão na escola e quando você coloca essa questão na própria clínica. E a criança vai chorar, vai se desorganizar, vai disparar adrenalina e cortisol, ela vai estar estressada. E como é que você gera processo de aprendizagem? Como é que você gera processos de confiança em você, já que você é aquele autor que toma uma atitude de predador e separa a mãe e filho? Tanto a mãe quanto o filho ficam em sofrimento durante esse processo. Então é por isso que você tem que compreender por que eu tenho que separar mãe e filho. Se eu ainda nem entendo a relação, se a segurança que essa criança tem com a mãe ainda não foi passada para você. Então esse é um processo que dentro do Flortime, dentro de toda essa compreensão da construção da criança, é a criança se sentir segura primeiro para depois você fazer qualquer intervenção, qualquer processo de aprendizagem com aquela criança. Então, se ela não se sente segura no teu set, se ela ainda não se sente segura no teu espaço clínico de escola, se ela ainda não se sente segura em separar-se da mãe, isso às vezes acontece, por exemplo, essa criança veio meio que dormindo no carro, aí ela vem no colo quentinho dessa mãe, e quando ela chega na tua porta, ela tem que abandonar todo esse contato organizador e físico, ir para o chão e você dá a mão para ela e leva ela para sentar numa cadeira, sozinha. Nota que tem todo um aspecto sensorial, tem todo um aspecto organizador, socioafetivo que vinha acontecendo e você é a pessoa que vai romper com isso. Então, daí que vem a compreensão desse relacionamento, dessas individualidades dentro do Flortime. Por isso que o Flortime coloca que você tem uma conduta respeitosa em relação a essa relação mãe-filho, respeitosa entre essa individualidade da pessoa, de como ela funciona. Ah, não, ela tem que se adaptar. Por que ela tem que se adaptar? Quem é você para determinar um comportamento idealizado?
Nota que eu estou vindo lá na liberdade de aprender, eu estou vindo de uma história, né, e estou trabalhando uma linha desde o século XVIII, não foi uma coisa inventada agora, onde você tem uma ideia de que a pessoa não precisa ser privada das relações para que ela aprenda de uma forma que todo mundo funciona da mesma forma. Eu posso ter crianças que vão se separar da mãe e não vão nem dar tchau, porque ela já está acostumada com a atividade, ela gosta daquela atividade, ela se sente segura no setting e pelas suas características individuais está tudo bem e ela vai. Mas você tem que saber individualizar isso. Essa mãe e essa criança estão preparadas nesse momento para estarem separados e isso é necessário? Não estão. Então eu vou me adaptar ao perfil, e aí vem a seguir a liderança da criança também, né? Eu vou seguir o perfil dessa criança. Qual é o momento dessa criança de desenvolvimento? Ela já consegue dar conta disso que aconteceu? Então, assim, eu não tenho por que separar essas coisas. Enquanto a criança não estiver segura, por que eu tenho que fazer? E aí o meu papel, por que essa criança não está segura comigo? O que eu faço que não transmite segurança para essa criança? Eu não tenho relação com a mãe dela. Antigamente se usava o termo tia na educação infantil, por exemplo, para trabalhar uma relação de proximidade, quase que familiar, quase que tribal. Eu tenho uma concepção, por exemplo, da pedagogia indígena, onde todos os adultos, todas as mulheres adultas são mães daquelas crianças. Então, no fundo, o que você está trabalhando é uma concepção onde você entende e você respeita os sentimentos, respeita o momento daquela criança. E não critica a criança ou critica a mãe, dizendo, não, essa criança é mimada, ela só fica no colo da mãe. Mesmo que isso fosse verdade, você tem que respeitar esse processo. Não vai ser você que vai dar um break ali e vai ser na força. Nota que tudo que é traumático vai causar consequências mais para frente. Né? Então é disso que estamos falando quando a gente está trabalhando numa convergência de linhas. Né? Então você vai ver que numa escola construtivista não vai se dar dessa forma. Existe uma participação familiar muito intensa. A criança trabalha na casa e na escola com as suas ideias. As crianças levam muito as ideias, é clássico, né? Quando a criança começa a aprender, por exemplo, conservação do meio ambiente, a questão do desperdício de água. Uma criança que está numa escola construtivista, ela já chega em casa verificando isso. Mãe, você está lavando a louça com a torneira ligada. Pai, você deixa a torneira ligada para escovar o dente. Não pode, vamos cuidar do planeta e tudo mais. Então você percebe que existe uma ação de protagonismo dessa criança que ela leva o conhecimento que ela tem para o espaço da casa, para ela mostrar que está aprendendo. E a família acolhe quando entende esse processo, né? Não é o contrário, eu não transformo a família e a criança dependente de uma estrutura que a escola determina, um comportamento fechado, padronizado para todo mundo. Tem um protagonismo aí. E na clínica vai ser a mesma coisa. Então vocês percebem que às vezes você se comporta como um agressor, sem se dar conta. Como assim, Márcio? Vocês já perceberam, por exemplo, que quando uma presa, eu estou falando bem assim de Discovery, né, mundo animal, uma presa está tentando fugir do seu predador, o que o predador faz? Tenta segurar, tenta imobilizar. Ele cresce, ele é maior, ele fala ruge, ele fala alto. E se você perceber, quando nós estamos na relação com crianças na escola ou na clínica, o professor aumenta a voz, ele grita para o silêncio, às vezes ele bate na mesa, ou o clássico apagador no quadro. Qual é a conduta? É uma conduta de predador. Eu me sobressaio a todos, eu grito, eu mostro o meu poder em relação àquelas pessoas. Na terapia, eu tento segurar a criança que está tentando fugir pela porta, então pego nela. E essa pegada é a pegada do predador. E vai disparar todos os alertas de luta e fuga. Então essa criança, quando é segurada, ela tenta te morder, ela tenta te bater. Quando você tranca a porta-chave para que a criança não saia e fica trancada naquele cubículo de sala de atendimento, que você tenta colocá-la sentada numa cadeira para fazer uma atividade de mesa, de cultura escolar, e ela não dá conta daquele ambiente, você vai ter uma conduta de predador quando você segura nela.
Então você percebe que quando se diz assim, seguir a liderança da criança, não é eu não ter uma metodologia. É eu entender o funcionamento dessa pessoa, em que estágio que ela está, e se ela está apta a aprender na cultura escolar. Ela já tem condição de lidar com uma cadeira, uma mesa, o enfoque da atenção olho-mão para eu aprender? Ou isso é uma coisa que você quer? Eu sempre pergunto quando eu estou trabalhando supervisão ou coordenação de alguém, assim, a pessoa me mostra um planejamento maravilhoso, muito bem feito, tal, cheio dos objetivos claros, terapêuticos e tal. E aí eu pergunto assim, na tarefa, qual vai ser o objetivo da criança? A maioria dos terapeutas não sabem me dizer. Por quê? Porque não pensou a partir da perspectiva da criança. E isso é muito dessa filosofia, desse modelo onde a criança sendo protagonista, eu tenho que entender como é que ela vai enxergar a tarefa que eu estou propondo. Às vezes não é eu que proponho a tarefa. Às vezes eu estabeleço um ambiente e coloco objetos onde a criança vai me propor uma tarefa. Ela que vai propor o que ela quer fazer. Desde eu tenho lá quase como um supermercado na minha sala e ela disse, hoje... Tio Márcio, eu queria fazer um bolo de chocolate. Nota que a temática terapêutica é culinária para aprender várias questões, né? Mas ele que diz o que vamos comer. Por que vamos comer aquilo? Aí eu posso perguntar, mas será que todo mundo gosta de chocolate aqui no nosso grupo? Então a gente podia fazer um bolo meio-meio, a gente podia fazer um outro tipo de coisa, ou o colega não pode comer coisas com leite. Vamos pesquisar alguma receita que respeite essa necessidade biológica do amigo? Olha como é diferente quando você é um adulto, um terapeuta que interage e que respeita esse funcionamento do outro, né? Não é uma coisa pré-definida onde todo mundo vai ter que seguir a sequência e que eu trabalho uma concepção que é forte no comportamentalismo, que é a submissão. Como assim? Para que eu controle a relação de eu tentar condicionar alguém, eu tenho que ele esteja submisso a mim. Então, quando ele faz algo e vai ganhar uma premiação, quem detém o prêmio? Você. Então você detém o poder, você detém o que ele quer de você. Que pode ser uma bala, que pode ser um doce, que pode ser um celular, que pode ser a premiação de que legal! Quem que detém esse poder de dar o feedback positivo para aquela pessoa? E ela se submete a isso porque ela aguarda esse processo reforçador dela. Nessas linhas que estamos falando, não tem isso. Você não vai trocar coisas com a criança e nem vai submetê-la a você. Ela está na relação com você porque ela gosta, porque ela se interessa, porque ela se sente confiante, ela se sente segura na relação com você. E você é interessante para ela. Isso é uma das características mais interessantes dessas questões que a gente está falando, as coisas têm que despertar necessidade, interesse, vontade, alegria até, de estar fazendo as coisas. Eu não faço porque é um currículo que vai cair na prova. Nota que a prova também é uma ameaça comportamental. Se eu não estudar, eu não passarei na prova e serei reprovado, viu? Eu tenho uma conduta em relação à aprendizagem que me pune se eu não fizer daquela maneira, se eu não aprender aquilo que foi definido. Eu não aprendo porque é importante aprender, eu não aprendo porque é interessante aprender aquilo, eu não aprendo porque a estratégia que o professor deu é muito legal, então eu vou aprender. Então isso tanto na clínica quanto na escola, a gente tem que perceber o quanto nós estamos nos comportando como pessoas que tentam submeter o outro à minha vontade, à minha forma de agir. E eu sou egocêntrico, é centralizado em mim. Então é a visão do professor, é a visão do terapeuta. Essas linhas que estão trabalhando o protagonismo da criança, o protagonismo do adulto, vem desde a psicologia, passando na educação e trabalhando essa filosofia toda que eu estou falando. Então não tem uma concepção, que eu já vi advogados escrevendo, né, em processos judiciais de planos de saúde, tentando negar o de floor time, por exemplo, é dizer que era um conjunto de brincadeiras onde quem orientava o trabalho era a criança. Olha bem, né, não se deram nem o trabalho de fazer uma pesquisa
mais técnica do que o modelo propõe. E não é um modelo descontinuado e fora da realidade, não. Ele vem de uma tradição de mais de 200, 300 anos. Se você pensar no século XVIII, você tem século XVIII, XIX, XX, estamos no XXI. São 3 séculos de pensamento que levam à convergência dessa conduta terapêutica, dessa conduta de aprendizagem. Então falamos do de Florkheim, falamos do construtivismo, falamos das concepções psicológicas que convergem aí. Uma outra que pode interagir com essa linha do de Florkheim, que pode lidar com o construtivismo, com o Reggio Emilia, são as concepções socio-históricas e que vão alterar um pouco essa compreensão. Então, se no construtivismo o meu desenvolvimento biológico, neurológico permitia uma aprendizagem, nessa visão socio-histórica isso começa a divergir um pouco dessa concepção. Se eu tinha uma concepção lá do Rousseau dizendo que a interferência social não era bem-vinda, isso era um aspecto de como ele enxergava a sociedade na época dele. Então ele realmente tinha questões a pensar no século XVII ali, uma estrutura da igreja, uma estrutura da realeza, né, influenciando, impactando a vida das pessoas. No século XX, no século XXI, a gente já tem uma concepção do social um pouco diferente. E aí nós vamos ter autores como o próprio Moreno, na psicologia. A gente vai ter a influência do Vygotsky, que é um autor da psicologia, e ele vai escrever alguns livros clássicos, que é Formação Social da Mente, Pensamento e Linguagem. A psicologia e pedagogia, ele trabalha essa noção, e ele vai trazer uma questão que ele tem uma base, né, do pensamento dialético, né? Ele vai pegar coisas de Marx, que é a compreensão de o quanto a sociedade traz compreensões e dão significados à pessoa. Então ele vai trabalhar uma outra noção, que é o conhecimento, a formação cognitiva, ela se dá em 2 momentos. Uma externa a nós, que a sociedade nos oferece como modelo, como funcionamento, e esse funcionamento é internalizado por nós para que a gente possa desenvolver as nossas capacidades. Então, nós estamos trabalhando agora com uma divergência um pouco do construtivismo, onde o papel da sociedade ele não é tão colocado à parte, ele não é tão tido como uma coisa negativa, né? E aí vem uma outra concepção que é para o Vygotsky e para Feuerstein, por exemplo, que é outro autor mais moderno, o social ele oferece uma base de funcionamento, uma base de conjunto de valores e crenças que vai permitir que o indivíduo, no momento certo, consiga decidir sobre essas coisas, né? É importante isso para a gente pensar, né? Eu não vou poder progredir muito nessa linha, porque a gente já está meio que no nosso tempo, e vou deixar para a próxima sessão. O sócio-histórico, então, ele vai divergir um pouco dessa linha mais construtivista, mais da relação biológica com a aprendizagem como pré-requisito, para um momento onde o mediador, que é um representante da sociedade, na interação com o indivíduo, faz com que esse indivíduo funcione além da sua capacidade real individual. E a gente vai discutir isso com mais detalhes semana que vem, tá? A Kelly estava me chamando aqui, a gente já está passando do nosso horário, já estamos com 45 minutos, né? Então, para fechar, então, vocês percebem que nós temos uma herança e temos uma tradição da liberdade de aprender, do protagonismo das pessoas, do respeito ao perfil individual de cada um, que você pode traçar desde o século XVIII até aqui agora. Então, quando você vai entender o de Florkheim hoje como um modelo que funciona em diversos países, né? Vem dessa história aí, ele não veio do nada. Se fala, não tem evidência científica. Como que algo que é construído ao longo de 300 anos não tenha um nexo, não tenha uma realidade, não tenha uma construção social que permitiu que isso fosse elaborado? Então, pessoal, concluindo hoje, né, porque já estamos adiantados na nossa hora, a gente fechou esse primeiro momento, então, para entender as linhas que convergem no construtivismo, que convergem nas psicologias,
para dar suporte a um modelo como o de Flortime e o Reggio Emília. Semana que vem a gente vai falar, então, dos aspectos sócio-históricos, que aí tem outras linhas que não são antagônicas com a linha do construtivismo, mas elas divergem em algumas questões, recuperando aí a importância do social, a importância da mediação social, sócio-histórica no desenvolvimento das pessoas. Tá bom, gente? Agradeço muito a vocês por terem me ouvido aí e até semana que vem.